Muito bem, bom dia, Reinaldo Cafeu, começando aqui mais um boletim semanal econômico, aqueles minutos e momentos para a gente esquentar a semana, conversando um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, quais são as projeções dessa semana. Para vocês que nos acompanham, a gente está ao vivo também pelo YouTube, e abertos aqui a participações de perguntas através do Perguntas e Respostas, o famoso Q&A aqui do Zoom. Ok? Então, vamos lá. Cafeu, vamos falar um pouquinho sobre a semana passada. Tivemos aí uma semana com notícias da variante Ômicron, assustando no começo da semana. Um dólar vai abrindo a 5,59, fechando a 5,68, uma semana de alta para o dólar. Nos preocupa, tem influências no nosso mercado. Tivemos aí também a aprovação da PEC dos precatórios no Senado, mas ela volta para a Câmara. Conta para a gente aí tudo o que aconteceu semana passada e o que a gente pode esperar aí, Cafeu. Tudo bem, Otton. Prazer estar com você novamente. Saúdo aí toda a audiência da equipe Treviso. Você retratou bem aí o que aconteceu a semana passada. Uma valorização do dólar frente ao real na ordem de 1,24%, e nós tivemos alguns momentos em que o mercado ficou mais tensionado, né? A primeira é essa preocupação com a nova cepa, né? Quando surgiu a informação, o mundo todo se abalou, alguns países já muito precavidos, né? E aqui é importante entender um pouco, né? Boa parte dos países da Europa conseguiu fazer o que eles chamam de um isolamento inteligente e social. O que é isso? Boa parte das famílias conseguiu ficar em casa sem se vacinar. Por quê? Condições financeiras adequadas, cidades menores, etc. O que aconteceu? Essa população não está protegida. Então, à medida que você tem novas cepas, esse público é o público mais afetado imediatamente, né? Diferentemente do que está acontecendo no Brasil, né? No Brasil, nós fechamos com 22 milhões de pessoas vacinadas. Se você colocar que parte não tem sintoma nenhum, são assintomáticos, nós podemos falar que 44, 45 milhões de pessoas, de alguma maneira, tiveram contato ou com o vírus, né, e já tem aquela imunidade natural. E são mais de 130 milhões com a segunda dose, quer dizer, praticamente 200 milhões de brasileiros ou tiveram contato com o vírus ou estão com a vacina. Então, por isso que, por exemplo, no estado de São Paulo, foi o menor nível de ocupação de todo esse momento de pandemia. Então, isso não quer dizer que temos que abrir a guarda, mas, de alguma maneira, estamos protegidos. Então, o mercado abalou um pouco com a questão da cepa, continua preocupado, porque isso pode mexer com a abertura ou fechamento de economias importantes. Além disso, o mercado ficou, a semana passada, de olho na inflação e no PIB menor. O PIB, a gente falou que era um dos destaques da semana, ele veio com retração de 0,1%, um tombo da agropecuária na ordem de 8%. A agropecuária, dependendo do ano, ela vale 5,5% a 6% do PIB. Neste momento, ela está representando 10% do PIB. Olha, um tombo de 8% foi bastante. Aí, a questão da crise hídrica tem sido a grande preocupação. E o setor industrial acabou patinando, ficou em 0%. Quer dizer, a produção do terceiro trimestre desse ano foi idêntica do trimestre anterior, e o setor de serviços é que acabou atenuando a queda. O setor de serviços, que abriga o comércio e serviços, representa quase 70% do PIB brasileiro. E ele veio com alta de 1,1%. Do lado da demanda, que dá o mesmo resultado de menos 0,1%, o consumo das famílias ainda foi positivo, em 0,9%. Um tombo nos investimentos, que aqui é preocupante, né? É 0,1%. O Paulo Guedes falou essa semana, mas os investimentos no Brasil nunca tiveram tão alto, representam 20% do PIB. Só que ele está dividindo o investimento com um PIB menor. Quando você divide por um PIB menor, dá essa sensação de que é bastante, mas não é. Houve uma retração dos investimentos. E a partir de não ter investimento, você não gera emprego e renda. Gastos do governo aumentaram 0,8%, e olha só o setor externo brasileiro. Um tombo nas exportações de 9,8% e um tombo nas importações de 8,3%. Ainda sobre o ano passado, nós estamos com um trimestre com 4% de alta. Mas, infelizmente, nós entramos numa recessão técnica. O que é recessão técnica? 2 trimestres seguidos de crescimento negativo. O trimestre anterior, que é o segundo, teve uma retração de 0,4%. O ano ficou perdido? Não.
Isso está apontando que vai ser mais perto o crescimento esse ano de 4,5% do que dos 5,5% que o mercado anteriormente protegia. Esse dado é importante, eu vou falar daqui a pouco da agenda da semana, porque nós temos reunião do Copom. Esse desempenho do PIB vai dar um pano de fundo ali. Nós tivemos, como você colocou, a votação da PEC dos precatórios. E olha só o que aconteceu. Como o texto foi alterado no Senado, ele é obrigado a voltar na Câmara dos Deputados. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta fatiar essa questão da aprovação. Não está previsto isso na Constituição. Os partidos de oposição pretendem entrar no Supremo, mas qual que é a ideia? Naquilo que é consenso, vota-se e aprova, e já põe para a sanção do presidente. Aquilo que não é consenso, continua discutindo. Imagina você voltar com a PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça, tendo maioria, depois voltar em plenário. E aí, Otto, o que está em jogo é a viabilidade do Auxílio Brasil, que também foi aprovado. Se você não tiver com clareza que o ano que vem você não precisa pagar os 90 bilhões de precatórios, vai estar limitado a 40 bi, você não vai ter linha de financiamento, fonte de financiamento para o Auxílio Brasil. Então, daí a relevância e a atuação do Arthur Lira essa semana vai ser muito importante. Dados positivos do CAGED, 253 mil vagas de emprego gerado e queda no desemprego, 13 milhões e meio de brasileiros estão desempregados, 12,6% da população economicamente ativa. Seria para comemorar, mas ela é mais que 3 vezes superior, por exemplo, ao nível de desemprego nos Estados Unidos. E nós temos que ficar de olho também na rapidez do fim dos estímulos monetários nos Estados Unidos. Isso foi a tônica da semana passada. Isso quer dizer o seguinte: menos injeção de dinheiro e grande possibilidade de aumento dos juros nos Estados Unidos. Por sinal, é uma das últimas economias que estariam tomando essa decisão diante da inflação que nós colocamos. Então, isso foi um resumo do que aconteceu a semana passada. Algumas variáveis nós já tínhamos alertado, ó, fiquem de olho nessa questão americana, fiquem de olho na questão do PIB, e vieram mesmo negativos, o que acabou, de alguma maneira, influenciando o mercado. O PIB não teve tanto peso na última sexta-feira por conta da aprovação da PEC dos precatórios, mas o mercado depois assimilou isso e coloca em dúvida até onde será possível aprovar ainda essa semana ou nos próximos dias, antes do recesso parlamentar, a PEC dos precatórios. Ela é fundamental para viabilizar a questão fiscal para o ano que vem. Muito bem, Cafel. E agora, entrando na semana, temos aí uma semana com uma agenda, acredito, um pouco mais tranquila. Vamos ter a reunião do Copom, vamos ter também alguns índices de inflação, e no final de semana tivemos algumas notícias que a variante Ômicron, ela não traz consequências e efeitos muito fortes. Parece que os sintomas são mais leves, isso deu uma tranquilizada. As empresas de vacina dizendo que as vacinas elas têm poder ou rapidamente vão suprir essa questão de proteger do Ômicron, e aí a gente entra numa semana talvez um pouco mais tranquila. O que temos aí para a próxima semana, Café? Qual é a tua Ela seria mais tranquila do ponto de vista sanitário, acho que aí você acaba eliminando, em parte, essa preocupação mundial de ter que ter fechamento, lockdowns, e a economia não voltar a andar, né? As passagens aéreas refletem essa elevada demanda por passagem aérea, mais o problema do custo do querosene. Então, o custo da passagem aérea disparou, e eles estão honrando, né, aquelas passagens que foram adiadas durante a pandemia. Então, tem poucos lugares, mas as pessoas estão começando a viajar. Uma boa notícia do ponto de vista da contaminação, que o Réveillon no Rio de Janeiro não deve acontecer, em São Paulo também, nas principais capitais, isso já dá uma tranquilizada. Saiu há pouco, Otton, o Boletim Focus dessa semana, de novo o mercado jogando a inflação um pouco mais para cima, 10,18 agora, taxa Selic mantida em 9,25, quer dizer que o mercado aposta nessa reunião que você falou aí do Copom de 1,5 ponto percentual, lembrando que a reunião do Copom começa amanhã é o dia que os diretores do Banco Central fazem praticamente um diagnóstico da economia nacional e internacional. Eles estão com os seus assessores amanhã. Na quarta-feira, saem os assessores, ficam 8 diretores do Banco Central, mais o presidente do Banco Central. Eles vão discutir a exaustão, o que fazer com a taxa de juros. E aí é importante aquele olhar que a gente vem trazendo aqui. De um lado, a inflação de 2 dígitos apontaria por uma alta de juros de pelo menos 2 pontos percentuais. Então, a gente viraria o ano a 9,75. Mas, acabamos de falar, como é que foi o PIB do terceiro trimestre? Negativo. Se eu exagerar na dose dos juros, eu comprometo o crescimento da economia. Então, na minha avaliação,
por conta do fraco desempenho do terceiro trimestre, abriu um pano de fundo para que o Banco Central aumente 1,5 ponto percentual, o que estaria alinhado com aquilo que o mercado vem projetando em 9,25. Ainda teremos rendimento real negativo, se você pensar numa inflação de 2 dígitos. PIB para o mercado, 4,71 agora para esse ano, e aqui chama a atenção o que o Boletim Focus fez com uma variável que é importantíssima para nós. 5,56 é um novo olhar de piso na virada desse ano para a cotação do dólar comercial. E para o ano que vem, 5,55. Vocês se lembram que vinham se consolidando na casa de 5,50. Mas nós estamos nos aproximando já da virada do ano. Ora, estamos abrindo a semana com 5,68. É difícil acreditar, né, Otto, por mais otimista que a gente seja, que vai cair 18 centavos até lá. O que dá a entender é que haverá uma banda. Né? Nós estamos com um dólar de 5,50 a 5,55, e essa tensão política, essas variáveis incontroláveis de pandemia, vão dar, vamos dizer, uma banda de variação. Ora, 10 centavos para cima, ora, caindo um pouquinho. Mas não consigo prever ou projetar que nós derrubemos abaixo de 5,50. Então, nós vamos oscilar acima de 5,50, se aproximando dos 5,55, e dependendo do que acontecer, principalmente com a questão fiscal brasileira e esse controle da pandemia, ele se situar mais ali em torno dos 5,50. Lembrando, então, que amanhã nós vamos ter o IGPDI, que é o índice geral. Isso foi uma boa notícia, viu? O IGPM veio comportadinho, veio com 0,02%. Isso ajuda o Banco Central também a entender que o pior dos preços no atacado começou a ficar para trás. O IGPDI deve confirmar isso amanhã, e lembrando que eles já vão estar em reunião. Amanhã vem índices de reservas cambiais da China, o início da reunião do Copom, e nós vamos ter o resultado da produção de veículos automotores aqui no Brasil. Aqui uma preocupação do setor, porque não tem insumos. Está faltando, por exemplo, equipamentos eletrônicos. Eles estão preferindo, por exemplo, colocar mais esses insumos eletrônicos nos carros de maior valor. Nós vamos ter um susto. O IPVA desse ano, no estado de São Paulo, vai vir com 30% a mais na média, porque a pesquisa da FIPE é feita em setembro, e o mercado de novos em alta aumentou o valor do carro dos usados. Não é que aumentou a alíquota, não, ela continua em 4% para carros de veículos de uso de famílias, mas a base de cálculo é uma explodida aí. Na quarta-feira, aqui no Brasil, fiquemos de olho nas vendas do varejo, confiança do consumidor. Aí vem a decisão do Copom, só que não vai impactar na quarta-feira, porque o Copom divulga só depois das 18 horas na quarta-feira. Então, nós vamos ter um reflexo, na minha visão, como eu disse, 1,5 ponto percentual na quinta-feira. E também vamos conhecer a inflação lá na China. Quinta-feira, o mercado de olho no pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e vai ser anunciada a projeção da safra agrícola brasileira para o ano que vem. Importante isso, porque nós estamos falando de commodities alimentícias. A China não vem crescendo potencialmente, o Brasil caiu muito nas exportações e os produtores agrícolas estão muito preocupados com os preços mínimos à medida que os fertilizantes, os insumos cresceram muito por conta do dólar. E na sexta-feira nós vamos conhecer a inflação oficial de novembro. Na minha avaliação, vem acima de 1%, mais próximo aí de 0,1%. Chamaria atenção para 4 fatores nessa semana. Ficar de olho no PEC dos precatórios, cuidado para não limitar o valor e não inviabilizar o corte de gastos para a entrada do Auxílio Brasil. Discussões lá na Câmara dos Deputados. Reunião do Copom, juros mais altos no Brasil e a política monetária americana com menor incentivo e com possibilidade de aumento dos juros, você teria 2 efeitos. O juro mais alto nos Estados Unidos valoriza o dólar. Então, o dólar mais caro internacionalmente. Porém, dependendo da dose aqui dos juros de domésticos, você atrai mais capital estrangeiro. Conclusão, maior oferta de dólar aqui. Então, nós precisamos ficar atentos se os juros americanos vão ser anulados pelos juros brasileiros. Aqui, os juros devem crescer mais rápido do que nos Estados Unidos. Fala-se lá nos Estados Unidos para sair de 0 a 0,25 para 0 a 0,75. E ficar de olho no IPCA de novembro. Então, 4 grandes olhares. PEC dos precatórios, decisão do Copom, política monetária americana e IPCA. O restante é em cima da questão sanitária, que aí é uma variável que a gente não tem como controlar.
Muito bom, Café. Temos uma pergunta aqui do Jaime. Ele pergunta o seguinte: com o cenário de eleições, juros e inflações em alta, o que esperar para o próximo ano? A projeção, infelizmente, não é das mais otimistas, né? O Paulo Guedes continua dizendo que podemos bombar o ano que vem. A variável que pode fazer a diferença no ano que vem, para melhor, é o investimento. O leilão do 5G, mas as apostas do setor privado. Eu tenho conversado com vários empresários da consultoria, ninguém tirou o pé do acelerador, viu, Otto? Uma boa parte projetando faturamento de 10%, 12%, 15% maior para o ano que vem. Então, isso é um bom indicativo. Do ponto de vista macroeconômico, bem pé no chão, com inflação alta, portanto, aumentando os juros. O Banco Itaú, por exemplo, projeta a Selic para abril na ordem de 11,75. Eu acho um exagero. Você sairia de 9,25, que provavelmente vai esse ano. 11,75 é amarrar a economia, né? Inflação dando tréguas lá para abril. Então, por essa visão mais macroeconômica, é possível que o crescimento no ano que vem seja entre 0,5%, não 0,1% mais. Tá? Então, respondendo objetivamente. Mas vejam bem, né? Seria o mesmo volume de produção desse ano, de geração de riqueza, que é um ano de recuperação sobre o ano passado. Então, não é também desprezível, né, um volume de PIB que nós podemos ter para o ano que vem, mas frustra do ponto de vista de um crescimento mais acentuado. Então, no ano da eleição, com Copa do Mundo, com inflação, com ainda efeitos da pandemia, algo aí próximo de 0,5% seria já o razoável. Com juros mais altos, é possível que a cotação do dólar fique girando em torno dos 5,50 e 5,55. E, Café, aproveitando aqui o minuto final, a gente viu agora, no final de semana, o Bitcoin sair de 56 mil dólares e ir para casa de 42, uma queda de 20%. E agora recuperou, está em 50. Quer dizer, é um ativo extremamente volátil e parece que ele navega num mundo diferente do mundo econômico que a gente discute aqui toda semana. Conta um pouquinho para a gente do teu conhecimento em relação a esse mercado maluco aí do Bitcoin que vem navegando em paralelo a tudo isso que a gente vê acontecer. A segunda mais preferida, que é o token da Bitcoin, que é Ethereum, né, teve mais de 10%. O Bitcoin perdeu 1/5 do seu valor, né? Foi $1 bilhão de venda de criptomoedas de sexta-feira até agora, $1 bilhão. O que aconteceu? Por mais que esse mercado seja um mercado à parte da economia, os dados econômicos mundiais, China com crescimento menor, Estados Unidos com geração de emprego menor, possibilidade de aumento de juros dos papéis americanos, fez com que tivéssemos o que a gente chama de efeito manada. Alguns começaram a desfazer desse, porque a gente sabe que é um mercado bastante volátil, incerto ainda, muito especulativo, né? Não obstante, por exemplo, você já ter papéis lastreados em Bitcoin negociados nos Estados Unidos na Bolsa Americana. Aqui no Brasil, se você quiser comprar um papel lastreado, um ETF que chama, né, que é um papel derivado dela, aqui na brasileira, você compra também. Então, é um mercado que vem tornando-se robusto, mas tem muita especulação. O valor dele está crescendo muito. Então, houve um efeito manada. Aqueles investidores de primeira viagem, com medo de perder valor e de olho nas aplicações tradicionais, notadamente papéis americanos, começaram a fazer esse movimento de venda, $1 bilhão de queda. Bom momento para comprar criptomoeda, viu, Otto? Porque é na queda que a gente compra. O brasileiro tem esse péssimo hábito de querer comprar na alta, mas é na baixa. Isso é bom para nós, no nosso mercado, né? Eu conheço muita gente que o dólar começa a subir, ele vai e compra. Eu falo, ótimo, para o nosso negócio está ótimo. Mas como investidor, como cabeça de investidor, nós temos que comprar na baixa. E agora tem promessas aí de boa avaliação. Eu acredito nesse mercado no longo prazo. Ele tem que ser entendido pelos investidores como se fosse o mercado de ações. Ninguém vai ganhar aquela fortuna, mas tem algumas oportunidades grandes, né? Por exemplo, a Shiba, eu comprei R$300 de Shiba. Comprei 1 milhão de criptomoedas com R$300. Custa 2 milésimos de real, né? E se um dia chegar a R$1, eu terei 1 milhão de reais. Vai chegar? Não tenho perspectiva para isso. Então, botar R$300, R$500, né, R$1.000, para quem tem uma sobra, por que não experimentar esse mercado? Lembrando que o Bitcoin, quando lançado, você comprava uma pizza, agora você compra umas 3 pizzarias, né? Então, mudou, né? Então, é uma aposta de longo prazo. Mas nós vamos conviver com essas oscilações,
a China tenta regulamentar esse mercado, que é assim, né? Novidade é assim, o mercado nega, depois ele tenta regulamentar, depois ele se rende. Parte está se rendendo e outra parte ainda tenta regulamentar. Muito bem, Cafel, muito obrigado. Mais uma aula de economia aqui, como a gente tem aqui toda segunda-feira. Então, reforçando a todos as pessoas que participam, vamos ver se tem aqui, já respondemos a pergunta aqui do Jaime, e reforçando que a gente publica essa live no canal da Treviso no YouTube. Fazemos também uma edição de 2 minutos com um resumo dessa conversa e também um boletim escrito para que a gente possa encaminhar para parceiros, clientes e manter o nosso universo bem informado aí para fazer bons negócios. Cafel, muito obrigado. Seguimos então para essa semana e falamos na segunda-feira que vem, às 8h45. É isso. Obrigado, um abraço. Um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.